Não há condenação para os limpos de coração. Não há condenação para os limpos de coração. Lavados pelo sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz. Nada tenho a temer, pois teu sangue tem poder para justificar pecador. Não há condenação para os limpos de coração. Não há condenação para os limpos de coração. Lavados pelo sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz. Nada tenho a temer, pois teu sangue tem poder para justificar o pecador. O pecador. O pecador. Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Que o Senhor possa estar nos edificando, nos falando com a sua palavra, possa estar vindo ao encontro dos nossos corações. Tenho dito aquilo que a palavra fala. Ela é viva e eficaz. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias da nossa vida, a palavra do Senhor vai estar adentrando em nossos corações para cumprir o seu papel. Ela é útil, ela é boa para nos corrigir, para nos consolar, para nos educar, para nos ensinar, nos instruir, para nos fazer andar em justiça, trazer nossa esperança cada vez mais colocada, firmada no Senhor Jesus. Então, quero abençoar esse momento aqui, pelo nome de Jesus. Eu dependo do Espírito Santo, você depende do Espírito Santo, nós somos então abençoados pelo Senhor e a Ele toda a honra e toda a glória. Fica aqui também nossa oração, nossa intercessão, por todas as situações que temos vivido, por todos os irmãos, todos aqueles que temos acompanhado e temos orado, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, esteja chegando na vida de cada um, cumprindo o seu papel, aquilo que só Ele pode fazer, aquilo que é impossível aos homens, mas é possível porque tudo pode o nosso Deus. Oh Deus amado, chega com a tua graça na vida dos teus filhos, cumprindo toda a tua obra. Em nome de Jesus. Nos abençoa também aqui com a tua palavra em mãos. Amém, Senhor. Irmãos, mais uma vez nós queremos compartilhar aqui um tema da semana e queremos fazer dessa vez num texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, logo no primeiro versículo, o texto que diz: nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqui o nosso tema é nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Queria iniciar contando duas histórias lá do Antigo Testamento para ilustrar essa palavra. A primeira delas é a história do êxodo, da saída de Israel do Egito. Israel esteve no Egito por 400 anos, de um determinado momento para frente foi feito escravo, explorado, o povo já não aguentava mais, Deus visitou o seu povo e trouxe então, através de Moisés, a saída do povo do Egito. Depois de 9 pragas, depois de 9 castigos sobre Faraó endurecendo o coração, Deus trouxe a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Irmãos, tem um aspecto interessante nessa história. Depois de Moisés explicar todo ao povo como deveria ser, então, em resumo, o povo deveria adentrar em suas casas, matar um cordeiro, preparar esse cordeiro para que toda a família pudesse se alimentar dele naquela noite e tomar do sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta daquela casa. E aí tem muitos detalhes nessa história, mas o aspecto mais central dizia o seguinte: quando o anjo da morte passasse sobre o Egito naquela noite, sobre toda a casa que tivesse aquele sangue, o anjo da morte então passaria por ela sem fazer mal algum. Mas haveria morte em toda a terra do Egito, em toda a terra que não houvesse a marca daquele sangue. Então, dentro daquelas casas que estavam marcadas pelo sangue, não havia condenação. Mas fora dela, havia condenação, juízo, a mão de Deus pesando sobre toda a terra do Egito. Essa é uma primeira história bem conhecida. Não havia condenação dentro das casas e havia uma terrível condenação fora das casas. A segunda história é a história da Arca de Noé, quando Deus então vem ao longo de muitos anos anunciando que traria um dilúvio e que Noé deveria fazer uma arca. Noé passou muitos anos fazendo essa arca até que chegou o dia, a arca estava pronta até que chegou o dia então de Deus pesar a sua mão em juízo, sua ira sobre aquela geração. Então Deus diz a Noé para ele e toda a sua família adentrar na arca. E Noé faz isso. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, entram na arca. O anjo de Deus fecha a arca pelo lado de fora e começa então a chuva e as águas vão subindo. Em determinado momento, queridos, aquela arca é salvação para toda aquela família de 8 pessoas e há uma imensa condenação sobre toda a humanidade que está fora daquela arca. Então, nessa história, nós podemos ver também que não havia condenação para os que estavam dentro da arca, mas havia, então, uma terrível condenação, juízo de Deus sobre toda a humanidade fora da arca. 2 excelentes ilustrações para entendermos o que significa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que significa dizer, então? Significa dizer que, se parássemos apenas aqui nesse início, não há condenação, que toda a humanidade, então, estaria inocentada, estaria isenta de qualquer tipo de castigo de Deus, mesmo diante de toda a sua forma de vida. O texto diz: não há condenação para os que estão em Cristo. E isso já sugere que aqueles que não estão em Cristo, como aqueles que não estavam dentro das casas que tinham a marca do sangue, como toda aquela humanidade que estava fora da arca, para esses há uma terrível condenação que aguarda adiante, mais à frente. E nós precisamos entender esta palavra e ser abençoado por ela, porque ela também traz uma grande esperança, ela traz ao nosso coração uma paz, porque recebemos de Deus e não de nós esta palavra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
mas já afirmamos, fora de Cristo há uma ira vindoura que a qualquer momento haverá de ser derramada sobre toda a terra. Amém? Então, eu queria pontuar aqui em 2 ou 3 situações. A primeira é: que condenação é essa que existe reservada para aqueles que não estão em Cristo? Como podemos entender essa condenação? Até para que fique bem claro para nós aquilo que o Senhor tem nos livrado. Que condenação é essa? A condenação é condenação de morte. A palavra em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus que não mudou, é a palavra que até hoje pesa sobre toda a humanidade. Esta é a palavra que estava estabelecida e condenou o homem, quando o homem então quebrou esse mandamento de Deus. Quando o homem então tomou da árvore que estava no meio do jardim, comeu e deu à sua mulher. Então o homem trouxe sobre si essa condenação. E essa condenação pesa até hoje. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então essa é a condenação do homem, a morte. Essa é a condenação, a separação para toda uma eternidade de Deus. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem então traz historicamente, desde a sua inocência lá no jardim, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram aquele mandamento, o homem trouxe sobre si condenação. O homem já está condenado, ele já nasce nesse estado de condenação. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que significa então dizer, querido, que essa ira ela já está posta sobre os homens. Desde aquele dia que o homem foi expulso do jardim, essa ira já está reservada ao homem. O homem então, ele não está fazendo nada a mais para ser posto em condenação. Ele já está condenado, sobre ele já permanece a ira de Deus. Essa condição o homem traz desde o seu nascimento. O profeta Davi diz que em pecado ele foi concebido, em iniquidade ele foi concebido. No seu nascimento o homem já traz essa herança dos seus antepassados e esse peso de pecado vem sobre ele. Conclusão: de fato existe uma condenação para aqueles que estão fora de Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo, mas de fato há uma condenação terrível, certa, inescapável a todos os homens, para todos aqueles que estão fora de Cristo. Amém, queridos? Então, ao dizer não há condenação, a frase precisa ser, como foi colocada pelo apóstolo Paulo, enfatizada dizendo para aqueles que estão em Cristo. Irmãos, com o convívio, com a rotina, com as nossas idas e vindas, com a nossa relação tão próxima com as coisas da nossa sociedade, com as pessoas, nós podemos nos habituar nesse convívio com a vida normal, sem discernir prontamente que muitos caminham, muitos caminham para um momento de se encontrar com Deus e estão ainda nesse estado de condenação. É como Noé, convivendo ali todos os dias com aquela geração. A palavra fala de Noé como o pregoeiro da justiça. E ele vendo todas aquelas pessoas, seus amigos, seus vizinhos e aquelas multidões, e vendo então que todos estavam debaixo de uma palavra de condenação. É assim então que precisamos perceber toda a sociedade que nos cerca.
Quero então também colocar, queridos, que esse discernimento, essa percepção, não deve trazer sobre nós um sentimento equivocado de que somos melhores, que somos merecedores, que alguns são melhores do que outros, alguns são merecedores de serem livres da condenação e outros não. Não está em nós isso, e nós vamos ver pela palavra que não está em nós, mas é um fato de que alguns estão livres da condenação e outros estão ainda debaixo da condenação de Deus, como diz as Escrituras, sobre eles permanecem a ira de Deus. Há condenação para aqueles que estão fora, sem Cristo, sem Deus no mundo. Romanos 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Irmãos, aqui tem duas leis. Diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Entendemos bem essas duas leis? Podemos então explicar o que vem a ser uma lei e a outra lei? Por exemplo, o que significa a lei do pecado e da morte? Eu sei que pode-se explicar isso de forma muito elaborada, pode-se rebuscar aqui em explicações profundas, mas eu percebo aqui uma simplicidade. Existe uma lei, sabe? Como uma lei chamada gravidade, que você, ao soltar qualquer coisa mais pesada do que o ar, ele vai cair. Essa é uma lei chamada lei da gravidade. Então, a lei do pecado e da morte, ela também tem essa mesma característica, uma ação e uma reação, um fato e uma consequência, uma causa e uma consequência. Então, a lei do pecado e da morte, ela tem essa marca também, a causa e a consequência. Qual é a causa? É o pecado. Qual é a consequência? É a morte. Então, como eu posso definir a lei do pecado e da morte? Ela é universal. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, no final do versículo diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, essa é a lei do pecado e da morte. Em Gênesis capítulo 2, nós já lemos, que diz que se dela comerdes, certamente morrerás. Se você pecar, certamente morrerá. Romanos 13, 26 e 23 também já li: o salário do pecado é a morte. Então, essa é a lei do pecado e da morte. Essa lei diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma lei universal. Todos pecaram, todos morreram. Porque a lei diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E essa lei, então, ela serve para todas as gerações do passado, serve para todas as gerações do presente, serve para todas as gerações do futuro. Ela é universal. Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que quando o homem erra num só preceito da lei, ele se torna culpado de todos. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Irmãos, cabe aqui trazer uma ideia muito antiga, muito acreditada por muitas pessoas, de que o homem, mesmo sendo mau, o homem mesmo sendo imperfeito, o homem mesmo cometendo seus pecados, se ele pratica, se ele se exercita em coisas boas, essas suas boas obras irá de alguma forma compensar os seus maus caminhos e no final esse homem então será livre da condenação. É a chamada salvação pelas obras. Essa é um ensino, isso é uma doutrina, isso está inclusive tão disseminado que já é cultural das pessoas acreditarem que mesmo
entendendo que não são perfeitos no sentido pecam, mas fazendo bem, fazendo boas obras, eles haverão de ter de alguma maneira uma esperança nisso. Isaías 64, versículo 6 diz: porque nossas justiças são como trapos de imundícia. O que é isso, irmãos? Nossas justiças é o nosso melhor, é o que melhor podemos fazer e apresentar para Deus. Mas mesmo as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia. Estão contaminados, estão de tal forma deformados com toda a nossa natureza que para Deus não serve, para Deus não justifica. Então essa é a lei do pecado e da morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ela é uma lei universal, alcançou todos os homens e não existe escapatória dela, mesmo para o melhor dos homens. Mesmo para o melhor dos homens, não existe escapatória dessa lei. Não tem como fugir dela, porque nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia. Só tem uma esperança para que essa lei do pecado e da morte seja então vencida, seja então de uma forma neutralizada. É quando a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus chega na vida do homem. Como diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, sois livres, sois libertos. Então a lei do Espírito da vida, que é essa segunda lei, quando ela chega na vida do homem, então ela pode trazer esperança a esse homem. Porque fora disso, irmãos, não há esperança para esse homem, porque ele está debaixo da lei do pecado e da morte. Deixa eu ilustrar isso. Seria como um homem que estivesse afogando-se. E afogando-se ali, lutando com as águas, ele quisesse salvar a si mesmo, puxando-se pelos cabelos. Vê se essa cena seria possível. Ele então pega nos seus cabelos e ele começa então a tentar puxar ele da água. Então isso é impossível. O homem não consegue fazer isso. Então o homem não pode salvar a si mesmo. Deixa uma outra história, né? Você imagine um homem que ele foi um matador, um assassino, em série. Ele matou muitas pessoas, ele matou dezenas de pessoas, mas um dia esse homem resolve mudar de vida. Ele resolve a partir daquele momento não matar mais ninguém, e de fato ele para de matar. A partir dali então ele se torna uma pessoa normal, que não tem mais essa inclinação e não mata mais ninguém. Essa pessoa então ele não pode também, por esse caminho, salvar a si mesmo. Porque como ficará acerca dos seus pecados do passado? Quem o justificará dos seus atos do passado? Então a lei, a justiça, promoveria sobre esse homem a prisão, a condenação, uma sentença, mesmo que ele tenha abandonado aquele mal, mas ele teria que pagar pelo mal do passado. São duas ilustrações para mostrar que o homem, de fato, em nenhuma circunstância consegue prover para si mesmo a salvação. Mas essa segunda lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela tem aqui algumas características que eu queria te chamar a atenção. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a primeira coisa que eu queria aqui celebrar e trazer ao seu coração, trazer à sua lembrança, que foi a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou, que me livrou. Essa lei ela é poderosa para nos arrancar do jugo, dos laços que nos prendia à lei do pecado e da morte. Então ela nos livrou, ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Ela então é uma lei poderosa, mas forte, que vem então para nos libertar dessa lei primeira, chamada lei do pecado e da morte. Segundo,
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso foi Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa. Então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne para nos libertar. A lei do Espírito da vida é em Cristo. O Espírito, então, que traz vida, ele age por meio de Cristo. E Cristo foi enviado por Deus, pelo Pai, na semelhança da carne pecaminosa. Vamos entender isso, queridos. Quando a palavra fala que o Filho foi enviado na semelhança da carne, é que ele veio em carne. Cristo tornou-se homem, Cristo adentrou no mundo, mas pelo seu nascimento virginal, pelo seu nascimento diferente que teve, ele não trouxe consigo a herança do pecado da humanidade. Ele veio na semelhança da carne, mas ele veio então com as mesmas condições nesse sentido de Adão, porque ele nasceu sem pecado. Então, essa experiência de Cristo, de ter nascido sem pecado, de ter nascido livre daquela condenação original, foi por meio de Cristo que Deus então veio para romper com a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Vamos entender essa palavra. Fomos justificados gratuitamente. Fomos justificados sem merecimento. Fomos justificados sem causa, sem razão alguma. Não havia razão para que eu fosse justificado. Eu não merecia, eu não era inocente, eu não tinha razões dadas para isso. Então, de forma imerecida, sem causa, eu fui justificado gratuitamente por Jesus Cristo, que Deus enviou na semelhança da carne. Não havia esperança porque aquela carne estava... É importante fazer aqui uma colocação. Não havia esperança, a Bíblia diz aqui, então, que, versículo 3, o que fora impossível à lei, no que estava enferma a carne. A lei de Moisés foi dada para que o homem pudesse viver pela lei, mas o homem não podia ser justificado pela lei. Por quê? Porque toda a carne estava enferma. Não havia um justo nenhum sequer. Então não havia como essa carne ser justificada pelas obras da lei. Na verdade, a lei, ela evidenciava cada vez mais o pecado. Cada vez mais a lei tornava claro que o homem era pecador, que o homem era condenado, porque ele pecava. É o que diz o capítulo 7 de Romanos, quando podemos voltar aqui, que fala daquele dilema do miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o homem não tinha esperança, a lei era incapaz de prover para o homem esse livramento da lei do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, nós fomos salvos, justificados gratuitamente pela sua graça. Nós não tínhamos em nós condições, estávamos enfermos pelo pecado, toda a carne estava enferma. De repente, sem merecimento, gratuitamente, nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra gratuitamente é a mesma que se encontra em João capítulo 15, versículo 25, quando Jesus diz assim: odiaram-me sem causa. Esse sem causa, Jesus não fez nada para ser odiado. Jesus não fez nada para ser condenado, morto, crucificado. Então, esse não fez nada é o mesmo sentido dessa palavra, sendo justificado gratuitamente. Nós não fizemos nada que merecêssemos ser justificados. Você, meu irmão, por melhor que seja, pela melhor boa pessoa que seja, você que conheceu a Jesus ainda muito jovem, você que nem tem na lembrança uma história de pecado, de rebeldias e desobediência, mas acredite no que a palavra diz. Você foi justificado gratuitamente, sem merecimento algum. É isso que a palavra diz.
A lei do Espírito da vida, então, portanto, é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado. A lei é um poder. A lei, ela nos obriga. E tem esse aspecto. A lei é uma imposição com força. Por exemplo, dentro de algumas circunstâncias do nosso dia, de repente, nós somos enquadrados numa situação de trânsito ou outra e, por força da lei, nós temos que nos obrigar a certas situações. Então, a lei é um poder, é uma força, ela opera. Então, a lei do Espírito da vida é uma força vinda da parte de Deus, age por meio do Espírito Santo em nós, para nos livrar da lei do pecado e da morte. Aqui tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês para que nós entendamos isso. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela opera para nos livrar da culpa do pecado, que tem a ver com o Gênesis capítulo 2, aquela culpa, aquela herança do pecado. A lei do Espírito da vida, ela opera para nos livrar da culpa do pecado. E você olha para o passado, é como aquele homem que era um assassino em série, que tinha uma lista de pecados do passado e etc. E esse poder da lei do Espírito da vida, ela opera para nos livrar da culpa do passado. Mas esse texto, um valor presente, porque a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte, do poder do pecado e da morte nos dias de hoje. Nós não somos mais escravos do pecado para vivermos no pecado, na prática do pecado. O Espírito da vida, ela nos livra, ela opera em nós para nos trazer vitórias sobre o pecado nos dias de hoje, livres da força do pecado. O homem sem Deus, ele não tem a graça do Espírito de Deus para, em seu coração, lhe capacitar a não pecar. Será que é possível pensar assim? Será que é possível pensar que o discípulo de Jesus, aquele que crê em Deus, que tem andado nos seus caminhos, pode viver sem pecar? Aleluia! Nós podemos viver sem pecar. Nós podemos caminhar, como a palavra diz, em santidade. Sermos santos como Ele é santo. Essas coisas da palavra foram escritas para que nós não pequemos. Então há uma possibilidade real de ser santo. Há uma possibilidade real de não estar debaixo do poder do pecado. Porque a lei do Espírito da vida, ela nos livra da culpa do pecado, do passado, e ela nos livra do poder do pecado no presente. Essa carne que está enferma, hoje, ela não reina na minha vida com toda a liberdade como tinha no passado. Mas como diz Gálatas, hoje eu tenho o Espírito de Cristo, e esse Espírito, ele combate a carne para que ela não faça o que ela quer. E lhe é contrário. Então hoje eu tenho o Espírito de Deus, tenho o Espírito de Cristo, que na minha vida, ele então me dá graças e forças para que eu não faça aquilo que não convém, para que eu não faça aquilo que a minha carne deseja. Preste atenção, nós vamos ler a partir do versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, nós, eu e você, nós temos toda a possibilidade de vencer a lei do pecado, da morte, sendo assistido, agraciado, ajudado
pelo Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito de Cristo. Versículo 10. Se, porém, o Espírito de Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu queria citar aqui 3 versos importantes. Eu cito o versículo, você anota. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Há uma obra do Espírito de vida em Cristo Jesus no passado, e há uma obra do Espírito de vida em Cristo Jesus no presente. Ele me livra da culpa do pecado e ele me livra do poder, da presença do pecado sobre minha vida. E eu termino aqui, queridos, concluindo, lendo o versículo 11 de Romanos capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que justificou a Jesus dentre os mortos. Se habita em vós o Espírito daquele que justificou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que trouxe Cristo de dentre os mortos, ele vivificou o corpo de Cristo, esse poder, esse Espírito poderoso que trouxe Cristo de volta à vida. Esse mesmo Espírito, ele vai vivificar, ele vai nos trazer vida, ele vai nos dar graça, vida em abundância, para que possamos viver como, não mais como no passado, mas viver hoje uma vida, uma novidade de vida, uma vida nova, andando em novidade de vidas, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados para as boas obras, criados para uma vida nova, para uma novidade de vida. Irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma vida nova e têm um passado tratado. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma esperança viva para a frente. Eles estão marcados pelo sangue, eles estão adentrados naquela arca de Deus, salvos da condenação que há de vir sobre esse mundo, livres da ira vindoura. A ira de Deus já não permanece sobre esses, foi retirada. Amém, queridos? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viva uma nova vida em Cristo, desfrute da presença do Espírito Santo que lhe capacita a ter vitória sobre o pecado. São muitas as escrituras que falam sobre isso. Quero te abençoar em nome de Jesus, que sejamos santos como Ele é santo, que andemos em novidade de vida, que sejamos santos em todo o procedimento, porque a lei do pecado e da morte foi vencida pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.